O engenheiro da 3M falhou. Que grande fiasco ter o cargo de engenheiro em uma organização conhecida por projetar os mais fortes adesivos do mundo e de repente o projeto dele resulta em uma cola que quase não é o suficiente para manter um pedaço de papel grudado em uma parede. Papel, parede. Peraí, talvez essa cola, por ser tão fraca, tenha alguma utilidade nesse sentido. Sabe aquele monte de cartões e notinhas escritas em pedaços de papel espalhadas por toda parte? Por que não colar todas elas na parede? Foi assim que surgiu o Post-it, um sucesso mundial que só foi possível depois de um fracasso e que hoje é uma indústria que movimenta mais de 2 bilhões de dólares por ano. Então, se você está buscando matéria-prima para inovar, esse livro é a oportunidade de olhar para trás em busca de inspiração nos últimos 50 anos de grandes invenções e ideias incríveis de negócios. O livro As 50 Melhores Ideias de Negócios dos Últimos 50 Anos foi publicado em 2013. O autor é o jornalista Ian Wallace. Nas últimas décadas, surgiram ideias e inovações altamente influentes no mundo e na sociedade. Esse livro celebra as maiores sacadas de negócios dos últimos 50 anos e os princípios por trás dessas histórias são válidos até hoje. O livro é uma coletânea de grandes invenções desde os anos 60, sendo que algumas delas se tornaram grandes negócios. Mas a mensagem central que fica é que nós estamos vivendo em uma grande sopa de invenções interconectadas e com as novas tecnologias surgindo, as possibilidades e as demandas dos mercados consumidores estão cada vez mais abrindo espaço para empreendedores e inovadores, através das suas invenções, resolverem problemas cada vez mais complexos e melhorar a qualidade de existência da humanidade. Se você acha que é tarde para deixar a sua marca no mundo, o melhor que tem a fazer agora é procurar entender o ritmo das coisas que vêm sendo inventadas na última década e tentar se antecipar para descobrir qual será a próxima grande sacada. Mais ou menos como aquele grande atacante que faz a leitura do jogo e se posiciona para receber a bola e marcar o gol. E agora, por que não sentir um pouco a pegada desse livro? Vamos começar com algumas invenções que tiveram grande influência para que o mundo fosse hoje o que ele é. Presta atenção nesses exemplos. Pílula anticoncepcional foi inventada em 1961 nos Estados Unidos e deu às mulheres do mundo inteiro controle sobre sua sexualidade e foi um passo importante para o planejamento familiar. Muitas pesquisas anteriores sobre hormônios visavam a melhora da fertilidade, mas a combinação do estrogênio e progestina produziu um contraceptivo eficiente. A fralda descartável surgiu em 1961 no Reino Unido, uma ideia de pura conveniência da qual milhões de pais no mundo optam por não abrir mão. Um engenheiro químico da Procter & Gamble se apropriou de um projeto não patenteado e o transformou numa das indústrias mais bem-sucedidas do mundo. O inventor foi Vic Mills. As lentes de contato foram inventadas também em 1961 em Praga, República Tcheca, e proporcionaram uma visão confortável e flexível a milhares de pessoas no mundo. Um protótipo de uma máquina de centrifugação feito com brinquedos de montar infantis e peças de uma bicicleta forneceu um mecanismo para fabricar as primeiras lentes de contato gelatinosas a serem vendidas. O inventor foi Otto Wetterli. Acha que a televisão por satélite é recente? Se enganou. Ela foi inventada em 1962 pela NASA e consórcios privados, muito antes da internet. A TV por satélite permite uma ampla distribuição de programas sem a necessidade de uma infraestrutura cara em solo. A primeira transmissão de satélite para cabo aconteceu no ano histórico de 1976. Quando o canal Home Box Office, HBO, transmitiu uma disputa de boxe peso pesado entre Joe Frazier e Muhammad Ali. Sabe aquele anel para abrir a lata da sua cerveja ou bebida? Foi inventado em 1963 em Ohio, nos Estados Unidos, e permitiu um grande crescimento do mercado de refrigerantes. A ideia do anel de puxar surgiu quando irmão Cleon Fraser estava fazendo um piquenique e não conseguiu abrir sua lata de cerveja porque tinha esquecido o abridor. Mais uma ideia que surge a partir de um problema.
A máquina de fax foi inventada em 1966 nos Estados Unidos pela Xerox. A comunicação instantânea de documentos importantes transformou o mundo dos negócios. A Xerox utilizou o potencial das linhas de telefone para criar o primeiro dispositivo de fax realmente viável. E o mercado global de máquinas de fax cresceu mais de 1.300% entre 1983 e 1989. Segundo a Unesco, desde o início de 2021 até setembro, foram publicados 2 milhões de novos livros no mundo. 6 mil mensagens são tuitadas a cada segundo pela população mundial. A cada dia, 1 bilhão de horas de vídeos são assistidas por pessoas em todo o mundo. E também a cada dia, 720 mil horas de vídeo são publicadas na plataforma. Mas muitos desses conteúdos são ruídos. Então, como descobrir o que mais gera a atenção das pessoas? Vamos regressar alguns anos e lembrar o que aconteceu quando os canais digitais explodiram e as tecnologias nos permitiram explorar os conhecimentos, assim como uma criança explora brinquedos novos. Algumas áreas do interesse humano se destacaram por serem mais procuradas pela curiosidade das multidões. O TED, com as suas palestras, foi um canal que rapidamente se popularizou, explodindo junto com a internet. Pois bem, sabe qual é o slogan do TED? Aspas, ideias que valem a pena serem disseminadas. Fecha aspas. Isso mostra que as multidões, milhares de pessoas de todos os continentes da Terra, cultivam um especial interesse por ideias interessantes. Olha que incrível essa definição de ideia segundo o dicionário. Uma ideia é uma representação mental de algo concreto ou abstrato. Então, uma ideia de negócio é a representação mental de um negócio, antes mesmo dele existir. Isso não é fascinante? Mas como surge uma grande ideia de negócios que vale a pena ser executada e que vai se consolidar no futuro? Vamos a um exemplo conhecido. Pense em um aplicativo de táxis como o Uber, que é um negócio que surgiu de uma ideia onde a necessidade de um transporte mais conveniente é quem fez essa ideia dar certo. E se não houvesse a necessidade latente do mercado, a ideia não se transformaria em um negócio. Então, a mãe de todas as ideias de negócios são as necessidades das pessoas e dos mercados. Mas não precisamos parar por aí. Qual é a mãe da necessidade? Pois a mãe que dá origem à necessidade é um grande problema ou desafio. Lembra lá do exemplo do Uber? O problema que gerou a necessidade era a falta de um método mais conveniente de transporte. Então, no episódio de hoje, tente identificar dentre os exemplos do livro quais foram os problemas que geraram necessidades de alguém que, por fim, proporcionaram o cenário ideal para o nascimento de uma grande ideia de negócios que mudou definitivamente o curso da humanidade. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Um problema que originou uma necessidade, que por sua vez originou a representação mental de uma solução eficaz. Lembra que a gente definiu uma ideia de negócio como sendo uma representação mental de algo abstrato que ainda não existe? Então, qualquer pessoa que conseguir identificar problemas e necessidades também é capaz de aguçar as suas habilidades para criar representações mentais sobre ideias de negócios. Olha os exemplos que nós citamos aqui. A pílula anticoncepcional surgiu por causa de um problema sério que as mulheres tinham para gerenciar a sua sexualidade e planejar os seus filhos. A fralda descartável surgiu por causa de problemas que os pais tinham de perda de tempo e inconveniências. O problema que gerou a necessidade para o surgimento de lentes de contatos foi a falta de praticidade e custos elevados dos óculos. A televisão por satélite surgiu pela falta de mais opções para o entretenimento familiar e o custo elevado da construção de torres de transmissões e uma infraestrutura fixa de cabos na Terra.
O anel para abrir latas surgiu por causa de uma falta também de conveniência e praticidade para as pessoas que consumiam bebidas enlatadas. E finalmente a máquina de fax surgiu por causa de uma grande perda de tempo associada ao método tradicional de enviar cartas pelo correio. Então está aí, problemas geram necessidades que geram representações mentais das soluções para esses problemas. Escute agora mais algumas ideias de negócios e tente identificar os problemas e necessidades por trás delas. O e-mail. Ao proporcionar uma forma de correspondência mais barata, mais rápida e mais conveniente, o e-mail mudou para sempre a maneira de nos comunicarmos. Tudo surgiu de uma necessidade de cientistas e nerds que queriam criar um método de trocar mensagens digitais eletrônicas por volta de 1971. Muitas pessoas são reconhecidas por suas contribuições para a evolução do e-mail, mas Ray Tomlinson com frequência é considerado seu inventor original. Sabia que a Rainha Elizabeth II foi a primeira chefe de Estado a enviar uma mensagem por e-mail? Produção Just in Time. Em 1950, o executivo Taiichi Ohno, da Toyota, visitou uma fábrica da Ford em Michigan. Ele ficou impressionado com o tamanho da fábrica, mas não com sua eficiência. O processo de produção resultava em grandes quantidades de estoque excedente e num fluxo irregular de trabalho. Além disso, como as verificações da qualidade eram deixadas para serem feitas no final do processo, muitos carros estavam sendo enviados de volta para serem retrabalhados. Na mesma viagem, ele visitou a rede de mercearias self-service Piggly Wiggly, onde encontrou um programa Just-in-Time totalmente funcional em prática. A reposição do estoque era pedida apenas quando as quantidades existentes chegavam ao nível crítico. Voltando ao Japão, implementou nas fábricas da Toyota um sistema de produção impulsionado por pedidos reais e não por previsão de vendas. O processo Just-in-Time fabricava apenas o que era necessário, quando necessário e na quantidade necessária. A qualidade tornou-se parte integral do processo, eliminando-se desperdícios, incongruências e exigências exageradas na linha de produção. A produção Just-in-Time foi consolidada em 1973, trazendo eficiência e lucratividade para as cadeias de logísticas de diversos setores, e teve também influências nos conceitos enxutos que as startups utilizam hoje para validar mercados. Chegando nos anos 80, a grande ideia inovadora foi possibilitar que os computadores saíssem de salas imensas com custos inacessíveis e passassem a habitar os lares das pessoas comuns. Surgia o computador pessoal, o PC, popularizado por empresas como IBM, Microsoft e Apple. A revista Time chamou o computador de máquina do ano alguns meses depois do lançamento do PC em 1981. O ser humano é a única tecnoespécie do planeta. Ou seja, tem a capacidade de criar tecnologias e resolver problemas e atender necessidades que até então não eram atendidas. E à medida que as tecnologias vão surgindo, elas abrem as portas para a criação de outras tecnologias derivadas, como é o caso do microchip, que possibilitou a criação de computadores pessoais, que por sua vez deu as condições para que a internet fosse criada. Nos exemplos que já citamos nesse episódio, você pode notar claramente que estamos em meio a uma corrida tecnológica. Hoje, tecnologias como robótica, inteligência artificial, machine learning e blockchain estão abrindo portas para a criação de outras tecnologias derivadas dessas. Mas vimos também que tecnologias podem estar relacionadas com coisas extremamente simples, como fraldas descartáveis, o anel para abrir latas de bebidas e o Post-it, que foi criado quase que por acaso em 1980 nos Estados Unidos e virou um sucesso de vendas porque havia uma grande necessidade de um grande número de pessoas em demanda por aquela solução.
Perceba também que a representação mental de uma forma de trabalho ou uma metodologia também pode ser uma grande ideia de negócio que ajuda a acelerar a humanidade, como foi o caso da produção Just in Time, onde nenhuma máquina teve que ser reinventada, tão somente se modificou formas ineficientes de executar processos de produção, que acabou trazendo grande redução de custos e eficiências para negócios ao redor do mundo. E se você está gostando desse episódio, se prepare, porque no final temos um desafio prático para você aplicar os conceitos que está escutando nesse episódio e conseguir pensar de forma mais criativa em grandes ideias de negócios. Vamos agora para mais um bloco com mais exemplos das 50 melhores ideias de negócios dos últimos 50 anos. Smartphones surgiram em 1992 nos Estados Unidos e mudaram a percepção da comunicação móvel, proporcionando a pessoas envolvidas em negócios um escritório em movimento. A IBM revelou a ideia de um híbrido de telefone celular e assistente pessoal digital, PDA. Então, diversas empresas entraram na história com as suas versões, principalmente IBM, Apple, BlackBerry, Samsung, Motorola, dentre outras. E provavelmente você está escutando esse episódio do Resumo Cast em um smartphone. Acertei? Motores de buscas na internet surgiram em 1993 nos Estados Unidos para facilitar nossa capacidade de navegar na gigante e sempre expansiva internet. O mecanismo de busca que mais teve sucesso até hoje foi o Google, criado por Larry Page e Sergey Brin. Os anúncios pay-per-click foram idealizados em 1996 pela empresa GoTo.com e depois popularizados pelo Google. Esse modelo trouxe eficiência e valor para o investimento de anunciantes que só pagavam quando ocorria um clique no anúncio. Os 20% de tempo para a inovação do Google foram uma fantástica ideia. Implementado inicialmente em 2001, facilitaram algumas das inovações mais revolucionárias do Google, pois sabia-se que as ideias mais inteligentes vinham de baixo e não do alto. Com essa nova possibilidade, todos os funcionários do Google teriam um tempo livre para criar. Foi assim que surgiu, por exemplo, o mais acessado serviço de e-mail do mundo, o Gmail. O leitor digital e-reader foi criado em 2007 nos Estados Unidos pela E-Link Corporation e a Amazon. As vendas do Kindle primeira geração esgotaram nas primeiras 5 horas. Essa tecnologia está transformando a indústria editorial e acelerando o declínio das vendas de livros impressos. E o livro ainda traz outras grandes ideias de negócios que não seremos capazes de analisar a fundo aqui, como biometria, videoconferência, sacolas plásticas, micro-ondas, alarme de fumaça, o Kevlar, desodorante aerosol, calculadora de bolso, empresas aéreas low cost, jogos de computador, ultrassom, o VHS, código de barras, o GPS, fibra ótica, a planilha eletrônica, o Walkman, o Compact Disc, o CD, a câmera digital, o aspirador de pó Dyson, os serviços noturnos de entregas de encomendas, os players de MP3 e os carros híbridos. Foram algumas das grandes invenções e tecnologias que nos ajudaram a chegar onde estamos hoje como humanidade. E agora eu quero te dar uma dica relacionada com a invenção da produção Just in Time. Lembra que falamos aqui que lá em 1950 o executivo Taishi Ono da Toyota visitou uma fábrica de automóveis da Ford nos Estados Unidos e também visitou uma cadeia de supermercados que realizava compras dos seus estoques de uma forma diferente? Aí ele conseguiu juntar essas duas coisas. Essa é uma lição poderosa que mostra que quanto mais exposição temos ao que o mercado e os próprios concorrentes estão fazendo, maior é a probabilidade de enxergar alguma conexão ou brecha que possa dar origem a uma grande ideia de negócios. E aí, já está pensando qual é a próxima fábrica ou loja que você irá visitar para ter mais ideias?
Cada uma dessas ideias foi inegavelmente transformadora. Muitas permanecem no centro da nossa existência diária: o computador, a internet, a TV por satélite, o código de barras, para citar algumas. Outras são controversas: a fralda descartável, a pílula anticoncepcional, o desodorante em aerosol e as sacolas plásticas causaram um enorme impacto, independente da pressão negativa que tem sofrido. E também há ideias cuja influência já diminuiu, como a máquina de fax, o post-it, o Walkman e a calculadora de bolso, tendo sido superados por versões digitais, mas se mantendo cruciais como marcos da evolução. Ao identificar e estudar a história dos indivíduos e as empresas que mudaram o mundo, fica claro entender que em diferentes momentos da humanidade houveram interesses e grandes problemas para serem resolvidos. E as novas tecnologias, à medida que ficam disponíveis, são combinadas para enfrentar o próximo desafio. Esse ciclo parece que gradualmente vai deixando a vida mais fácil e gratificante do que o estágio anterior. É o que muitos chamam de progresso ou evolução. Achou as ideias e invenções que escutou nesse episódio óbvias? Então pense em alguma ideia que um viajante no tempo acharia óbvia se voltasse 10 anos do futuro. Para quem é esse livro? Eu acho que esse livro é para quem está com o pé no chão e quer inovar no presente. Então, receber um banho de passado pode ajudar a abrir a mente e perceber como as tecnologias são passageiras e elas são rapidamente substituídas por outras. Essa substituição acontece a todo momento, mas nós temos a tendência de fechar os olhos e achar que o cenário atual é estático e que as tecnologias e grandes empresas, líderes de mercado de hoje, nunca deixarão de existir e que não existe mais nenhum espaço para inovação. Então, se você tem uma leve convicção de que é possível sim a construção de negócios inovadores, mas não sabe por onde começar, esse livro vai abrir a sua mente. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que mais me marcou na leitura desse livro foi perceber que até mesmo naquelas invenções que surgem por acaso, sempre por trás do surgimento de um grande negócio, através de uma grande ideia de negócios, está uma grande demanda, uma grande necessidade, um grande problema de uma parte significante do mercado que já está ali de forma quase latente, implorando para aquela solução passar a existir. Então a conclusão é que quem entende mais de problemas tem mais probabilidade de ter melhores ideias de negócios. Frase de outdoor. Bom, levando em conta que esse livro foi escrito em 2011, o autor resolveu, em uma frase do livro, colocar um questionamento inusitado na parte que fala sobre a invenção dos motores de buscas. E a frase de outdoor que eu escolhi é, abre aspas, quem é capaz de imaginar como estarão os motores de buscas e a internet no ano de 2021? Fecha aspas. Desafio para o ouvinte. Já reparou que sempre por trás de uma grande ideia de negócios existe um grande problema? Então, entender sobre problemas e conseguir reconhecê-los quando você enxergar um na sua frente vai, consequentemente, te ajudar a se aproximar de grandes ideias de negócios. E para entender sobre um determinado assunto, nada melhor do que melhorar o seu vocabulário, ou seja, a quantidade de palavras que você conhece sobre problemas vai facilitar a forma como você pensa sobre eles. Então, olhe ao seu redor, na sua vida pessoal ou em algum nicho que você atua ou conhece e pense qual é a dor física que as pessoas reclamam. Pense em algo que gere muito esforço para as pessoas. Incomodação, algo que é muito caro, que tenha baixa qualidade, pouca variedade, algo que seja confuso. Tente assimilar a maior quantidade de palavras que eu estou te sugerindo aqui. Incorpore elas ao seu vocabulário
vocabulário e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a definir melhor os problemas. Vamos lá, mais algumas palavras. Algo que seja muito demorado, complexo, muito arriscado, muito desorganizado, muito fragmentado, desconectado. Pense em alguma coisa que provoque sofrimento emocional, mal-estar, incômodo, tédio, algo que seja pouco atraente, inacessível, com design ruim, algo que traga às pessoas pouco reconhecimento, que aumente a ansiedade, algo que tire a motivação, alguma coisa ou situação que tire a esperança. Todas essas palavras estão relacionadas com problemas e aumentar o seu vocabulário sobre problemas é o passo inevitável para conseguir pensar em representações mentais das soluções desses problemas. E essas representações mentais nós chamamos de ideias de negócios. O Resumo Cast de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você sente vontade de debater essa ou outras ideias, nós montamos um grupo que você pode ingressar visitando o link resumocast.com.br/ideias de negócios. O link está na descrição desse episódio. Eu te vejo na semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.